Olá, alunos de Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua no módulo 2 de Economia Keynesiana e Curto Prazo. A gente viu na aula passada um efeito mais prático da política fiscal, dos efeitos da política fiscal desordenada sobre as economias dos países. No exemplo passado, a gente viu os percalços, as dificuldades da implementação da política fiscal na União Europeia. A gente vai ver mais detalhes sobre esse problema com calma mais lá na frente. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre as aplicações da política monetária no modelo ISLM. E aí, diferentemente da aula passada, a gente não vai olhar para o resto do mundo, a gente vai analisar a economia brasileira. E não tem como falar de política monetária sem falar de uma ata importantíssima que está associada a uma reunião igualmente importante que todos os agentes econômicos esperam, o que acontece periodicamente, que é a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, junto com a ata do Copom, que saiu uma semana depois da reunião, determinando qual é a taxa básica de juros da economia. Então, para compreender um pouquinho mais sobre a ata do Copom, a gente vai começar a conversar sobre o que é analisado na reunião para determinar qual é a taxa básica de juros. Vamos ver na lousa. Então, falou-se em política monetária do modelo ISLM, a gente vai lembrar da ata do Copom. E aí, quais foram as últimas informações, sobre a última reunião? A última reunião foi no dia 29 de novembro do ano passado. Se você estiver vendo essa aula, aliás, quando você estiver vendo essa aula, possivelmente já vai existir uma outra ata de reunião, porque entre a gravação e a emissão é uma distânciazinha. Então, o que é que se observou na ata da última reunião? Que aí eu tenho no ponto 32. Em suma, o Copom reconhece um ambiente econômico em que prevalece nível de incerteza muito acima do usual e pondera que o cenário prospectivo para a inflação, desde sua última reunião, acumulou sinais favoráveis. O comitê nota que, no cenário central com que trabalha, a taxa de inflação se posiciona em torno da meta em 2012, bem como identifica riscos decrescentes à concretização de um cenário em que a inflação convija tempestivamente para o valor central da meta. Vamos continuar na ata. Depois a gente analisa. Ponto 33. Nesse contexto, dando seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic para 11% ao ano sem viés. Então, o que é importante que você compreenda? O que é que determina o que é a reunião do Copom? A reunião do Comitê de Política Monetária, eles se unem para determinar qual vai ser a taxa básica de juros da economia. Então, vamos lá pensar no modelo do mercado monetário. O que é que eu tenho que compreender sobre essa reunião? Eu tenho que compreender que, quando o governo se reúne e determina a taxa básica de juros, ele vai estar por trás determinando qual é a oferta de moeda. Vamos ver na lousa. Digamos o seguinte, o que é que eu tenho aqui, só para a gente antecipar o mecanismo. A quantidade de moeda, taxa de juros, oferta de moeda, MS, demanda por moeda, MD. E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio no mercado monetário. O que é que eu preciso que você observe nesse caso aqui, desse ponto de equilíbrio? É que, à medida que o governo determina qual é a taxa básica de juros, ele vai estar por trás determinando quanto a oferta monetária vai ter que ir para a direita ou para a esquerda para poder atingir essa nova meta. Nesse caso, o que foi que aconteceu? O governo ponderou os diversos pontos que estão acontecendo na economia naquele período e aí vai observando que taxa de juros seria mais interessante. O que é que você deve lembrar? Que essa taxa de juros não afeta apenas o mercado monetário, ela afeta também o mercado de bens e serviços via investimento.
Então, o governo vai analisar vários pontos, a gente vai compreender já já quais são, para que possa estabelecer uma taxa básica de juros. O que aconteceu nesse caso, de fazer uma análise de trás para frente? O que foi que ele fez na lousa? Ele observou que, ele definiu que a taxa Selic foi reduzida para 11% ao ano. Caso você esteja analisando e já esteja diferente da taxa básica de juros, a previsão para 2012, para o final de 2012, é que a taxa fique em 9,75, segundo o último relatório Focus. O relatório Focus é um relatório que sai no Banco Central, que o Banco Central emite, para ficar mais tranquilo essa interpretação, que o Banco Central emite, que diz quais são as projeções de entes públicos e entes privados, os principais tomadores de decisão, o que é que eles acham que vai acontecer na economia no futuro. E a previsão é para 2012 que a taxa chegue à casa dos 9,75. Por hora, a gente está com 11% ao ano, hoje, dia 9 de janeiro de 2012. Então, o que aconteceu aqui? O governo reduziu a taxa de juros de equilíbrio. Como é que eu faço para poder achar a nova taxa de juros de equilíbrio nesse modelo? Vamos na lousa. Antes, a taxa básica de juros era de 11,5% ao ano. Agora houve uma redução. O que é que o Banco Central vai fazer? Ele vai aumentar a oferta de moeda de MS para MS', e com esse aumento da oferta de moeda, ele vai conseguir chegar a uma taxa básica de juros de 11%. Então, o que é que eu preciso que você note agora? O que eu preciso que você compreenda? Que o governo dá ao público já a situação fim. No fim das contas, a taxa básica de juros vai cair 0,5%, vai para 11% ao ano. Mas não explica como é que isso é feito, como é que eu saio de 11,5% para 11%. E aí a explicação é bem fácil. O governo vai utilizar um dos seus mecanismos, um dos seus instrumentos de política monetária para poder gerar essa redução na taxa de juros. Nesse caso aqui, o que é que eu observo? Que para sair de 11,5% para 0,5%, ele pode usar 3 instrumentos. Operações de mercado aberto, taxa de redesconto e encaixes compulsórios. O que normalmente ele faz para poder reduzir essa taxa? Ele faz operações no mercado aberto, na lousa, para que possa reduzir essa taxa de juros. O governo vai realizar as operações em mercado aberto. É isso que vai ser feito pelo governo. Nesse caso, como ele está reduzindo a taxa de juros, ele tem que aumentar a oferta monetária. Quando o governo precisa aumentar a oferta monetária, ele compra títulos, ele entrega moeda para os detentores dos títulos do governo. Então, só para concluir, quando o governo decidiu, pela reunião do Copom, só para que vocês compreendam, que participa da reunião do Copom é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o próprio presidente do Banco Central. Eles determinam qual vai ser a taxa básica de juros e avisam para o Banco Central para que ele tome as devidas providências e venda a quantidade exata de títulos e compre a quantidade exata de títulos que leve a taxa de juros para o nível predeterminado na reunião. Que é que eu preciso compreender mais? Como é que ele determina qual é essa taxa básica de juros? O que é que ele considera? Vamos botar na lousa. No item 32, o que é que ele observou? Ele começa a analisar o seguinte: como é que vai estar a economia? A economia vai estar aquecida? A economia vai estar desaquecida? O que eu preciso fazer com a minha política monetária? E aí vamos ver nesse item 32... quais foram os elementos que foram levados em consideração na determinação da taxa de juros. Vejam, ele diz que se reconhece um ambiente econômico em que prevalece nível de incerteza muito acima do usual. Vamos na lousa.
Eu tenho um ambiente de certeza um ambiente econômico com nível de incerteza muito acima do usual, associado fundamentalmente ao que a gente já viu na aula passada, que foi a questão da crise europeia. A crise europeia leva, sim, a um problema muito sério. A gente não sabe o que é que vai ser feito na Europa, e a Europa, juntamente com os Estados Unidos, são parceiros comerciais nossos. Então, se eles estão em situação ruim, nós vamos estar em situação complicada também. E é o que ele observa também. E pondera que o cenário prospectivo para a inflação, desde sua última reunião na Lousa, acumulou sinais favoráveis. Então, um outro ponto que é analisado na reunião do Copom é a inflação. Então, o primeiro ponto é o ambiente econômico, como é que está esse ambiente econômico, se ele é positivo, se ele é negativo, como é que ele se configura. E aí, ambiente econômico não apenas nacional, mas ambiente econômico internacional. Ele considera a inflação também. A importância da inflação, que a gente vai ver mais na frente, principalmente no modelo AS/AD. Mas, só para que você compreenda, desde 1999, o governo lançou um programa de meta de inflação. E essa meta de inflação ela é atingida através da política monetária. A gente vai explicar isso mais na frente ainda hoje. E aí, o que é que continua na ata? O comitê nota que no cenário central com que trabalha, a taxa de inflação se posiciona em torno da meta em 2012. Vejam que a gente estava falando, estava na reunião em 2011, e a gente botou a meta de inflação para 2012. Até então, nesse cenário, estava se considerando que o governo não iria conseguir ficar na meta. Só para que você lembre, durante o ano 2011 inteiro, Dilma lutou veementemente contra o aumento, contra a alta dos preços na economia nacional, proveniente dos gastos exagerados do governo, durante o ano anterior, durante o ano 2010. Então, ela veio para controlar. Durante muito tempo foi preocupação e chegou-se a dizer, inclusive, que o Banco Central não iria conseguir atingir a meta de inflação. Vou chegar nisso já já. Mas, só para antecipar, a meta de inflação também é importante para que você compreenda as noções da política monetária. A taxa de juros vai olhar, entre outras coisas, a inflação esperada para o período. E aí o que ele diz? Bem como identifica riscos decrescentes à concretização de um cenário em que a inflação convija tempestivamente para o valor central da meta. Ou seja, nem vai ficar muito longe, nem vai cair de vez e entrar no centro da meta. Então, considerando o cenário econômico instável, considerando inflação com sinais favoráveis, o Copom determinou, ok, nós podemos reduzir a taxa de juros. Porque agora, como o cenário econômico está muito complicado, há uma possibilidade de redução de renda no resto do mundo. Se o resto do mundo reduz a renda, nós vamos reduzir as nossas exportações, porque o resto do mundo não tem como comprar, e aí nossa economia doméstica sofre. Para resolver isso, enquanto o resto do mundo vai mal, isso se reflete nas exportações, o resto da economia vai bem, redução dos juros, aumento dos investimentos, aumento da renda, e isso acaba compensando. Nós acabamos por não sofrer os problemas oriundos do resto do mundo. Isso amortece o efeito da crise. Então, esses dois cenários levaram para que o Banco Central, o Copom, determinasse que a taxa básica de juros iria ter uma redução de 11,5% para 11%. Só para que você compreenda, no ano 2011, a taxa de juros acumulou diversas altas, chegou a 12,5%. Quando todo mundo achava que a taxa de juros ia ficar estável em 12,5%, Dilma começou a observar. O governo Dilma começou a observar a questão da crise internacional e fez 3 quedas sucessivas, 12,5% para 12%, de 12 para 11,5%, de 11,5% para 11%, fechando a taxa básica de juros em 2011 em 11% ao ano. Que eu preciso compreender que não é apenas o ambiente econômico e a inflação que determinam qual será a taxa de juros na economia. Não são apenas esses dois elementos que determinam qual será a política monetária. Existem outros elementos que devem ser considerados. Vamos ver na luz.
Um outro elemento que é considerado, além da inflação e da atividade econômica, são as expectativas e as sondagens. O que é que as pessoas imaginam que vai acontecer na economia em períodos seguintes. Fora isso, mercado de trabalho. Como é que está o nível de desemprego na economia? Nós temos muitos desempregados, nós temos poucos desempregados. Logicamente, vamos na lousa. A atividade econômica influencia o mercado de trabalho. Quanto melhor a atividade econômica, melhor será a qualidade de empregos no mercado de trabalho. Fora isso, o que é que o Copom observa? O crédito e a inadimplência. Como é que estão as tomadas de crédito? Como é que está o nível de inadimplência? Se você lembrar, em 2010, houve uma política incisiva de abertura de crédito, então muita gente tomou crédito, mas logo em seguida muita gente também ficou endividada. E aí esse processo reverso acabou gerando desdobramentos muito ruins para a economia ou para a economia nacional. Muita gente devendo implica no longo prazo muita gente sem condição de consumo. Sim, seguinte, ambiente externo, como é que está o ambiente no resto do mundo? Grécia, Europa como um todo, Estados Unidos, China, como é que esses países estão atuando? Nós dependemos deles, eles dependem de nós. Então, essa definição é bem importante. Comércio exterior e reservas internacionais. Quando a gente viu o balanço de pagamentos ainda no módulo 1, a gente observou o seguinte, que quando eu estou exportando muito, está entrando muita reserva internacional. Quando eu estou importando muito, está saindo muita reserva internacional da minha economia. A gente não viu isso no módulo 2, que é o módulo mais de curto prazo. Até agora, a economia é fechadinha. Mas o que é importante é que você observe, e aí só para antecipar, se a economia a gente está importando muito, por exemplo, a gente está cedendo divisas para o resto do mundo, o que é que vai acontecer? Se torna necessário que o governo aumente os juros para poder trazer mais capitais especulativos para o Brasil, ampliando as nossas reservas. Isso é só um paliativo sobre que você compreenda devagarzinho o que está acontecendo, para a gente ver isso com mais calma depois. E o mercado monetário e as operações de mercado aberto. O governo também observa, quando ele vai determinar qual é a sua taxa básica de juros, como é que está a compra e a venda dos títulos. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa bem estudada. É tanto que existem os estudos preliminares que vão compor a ata do Copom, que vão compor a reunião do Copom. E aí a reunião dura 2 dias, um dia de debates, outro dia de determinação da taxa. Então, sai a determinação da taxa, uma semana na frente é que sai a ata do Copom a respeito da taxa de juros e quais foram os itens mais analisados. No caso brasileiro, agora a gente está mais preocupado com o ambiente econômico e com o ambiente externo. A crise europeia é uma coisa que nos preocupa. O governo está sendo mais expansivo, está adotando diversas medidas de política monetária expansionista. Daí a redução dos juros. Mas isso só está sendo feito porque a gente está controlando a inflação. Um dos objetivos do governo é o controle da inflação, que no caso do Brasil tem seu componente na demanda. Qual é a característica disso? O que eu preciso analisar? Toda vez que o governo aumenta os juros, ele vai reduzir a demanda por moeda, reduz o consumo e essa redução do consumo faz com que os preços caiam, a inflação baixe. Então, um dos objetivos da política monetária no Brasil hoje é atender às metas de inflação, que no apagar das luzes de 2011 foi atendida. Vamos ver como. Vamos na lousa. Saiu essa matéria, eu sei que está bem pequenininha para vocês, a ideia é somente mostrar o título dela. Foi uma matéria do Valor Econômico do dia 6/1/12, que diz que o PCA fica dentro da meta pela 10ª vez desde a criação do regime de metas de inflação. Vamos na luz. O que eu quero que você observe é que as metas foram criadas aqui, isso aqui é 1999, e desde então até 2011, ela foi atendida
em todos os anos, à exceção de 2001, 2002 e 2003. 2001, crise norte-americana, crise argentina. 2002, 2003, transição política. Sai o governo FHC, entra o governo Lula. Muita especulação, a gente teve uma inflação maior que a meta. E aí, o que eu quero que você observe nesse gráfico, para ficar bem claro. A curva laranjinha é a curva da meta, a curva vermelhinha é o IPCA e a curva azul é o limite superior da meta. Lógico, existem dois limites na meta de inflação. No nosso caso, atualmente, a meta é 4,5%, 2% para cima, 2% para baixo. Pode ficar abaixo do limite inferior? Pode. É danoso, se a gente vai ver isso com mais calma, sim, é danoso. Mas é menos problemático do que quando a meta fica, quando a inflação observada fica acima da meta de inflação. E aí, o que a gente observou para 2011? Que a meta de inflação cravou 6,5%. Vamos na lousa. A gente vê aqui que, ao cravar 6,5% em 2011, o IPCA, que é a medida oficial que o governo utiliza para observar a inflação, a gente vai ver esses índices mais na frente aqui, é só uma antecipação, ficou em cima do teto da meta, que é de 6,5%. O que a gente observa? É milagre? O que foi que aconteceu? Mesmo baixando a taxa de juros, a gente veio em baixas sucessivas, que implicam no aumento do consumo, porque vai aumentar a demanda por moeda, por transações, e isso implica no aumento do consumo. Apesar disso estar acontecendo, o governo conseguiu reduzir a inflação. E aí conseguiu reduzir a inflação, como? Como é que ele conseguiu resolver isso? Ele fez uma ginástica, não na política monetária, mas sim na medição da inflação. Ele baixou os tributos de vários bens e fez com que a meta de inflação ficasse dentro, fez com que a inflação, agora ficou mais claro, ficasse dentro da sua meta. É uma ginástica do governo para evitar que a inflação saia da meta. Qual é o problema quando a inflação sai da meta? É que o governo, o presidente do Banco Central, na verdade, Tobini, tem que escrever uma cartinha para o ministro da Fazenda, uma carta aberta, explicando não apenas porque a inflação ficou fora da meta, mas quais serão os instrumentos utilizados para que a inflação volte à meta. Logicamente, toda vez que a inflação fica longe da meta, isso é um péssimo sinal que o Banco Central está dando. Porque, veja, se o Banco Central está comprometido com a meta, desde 99, não é uma coisa nova, mas desde 99 a gente está comprometido com o regime de metas de inflação, se eu saio da meta, eu tenho que explicar por quê. Então, é muito ruim para o Banco Central. Por isso que o governo acabou, não foi só uma política monetária, mas também uma política mista, monetária de um lado, fiscal do outro, para reduzir os juros e colocar a inflação dentro da meta. Mas, só antecipando, falou-se em política monetária no Brasil, vai se falar em metas de inflação. A importância de compreender as metas de inflação é a mesma da compreensão da meta da crise na Europa. Eu preciso saber disso para responder as questões discursivas. Eu preciso ter na mente o que é que está acontecendo para que eu responda as questões discursivas. E mais ainda, para que quando eu leia um jornal, eu compreenda o que é que aquilo está representando e qual é o objetivo do governo. Então, só reafirmando, o governo faz política monetária, sim, com que objetivo? Aquecer a economia é um objetivo. Foi o que ele fez quando ele reduziu a taxa básica de juros. Então, ele aumentou a oferta monetária, deslocou a LM para a direita, levou a um novo equilíbrio, agora com a taxa de juros mais baixa e uma renda maior, mas também tem que ficar de olho na meta de inflação. Assim como quando o governo expande os gastos, ele está querendo aumentar a renda, ele tem que ficar de olho também no seu grau de endividamento. O quanto eu tenho de conta para pagar no futuro. São duas coisas bem importantes de você compreender. Vamos escrever na lousa. Vamos ver lá. Quando o governo faz política fiscal expansionista,
ele está de olho na renda, é verdade, mas ele não pode esquecer, entre outras coisas, do seu grau de endividamento. E quando o governo faz política monetária, o governo está de olho na renda também, logicamente, aqui você já sabe que é a renda via juros, ou seja, na política monetária, o governo determina qual é a taxa básica de juros, para isso influenciar na renda, mas o governo também não pode esquecer que política monetária tem associação direta com meta de inflação. Então, na lousa, eu vou lembrar que política monetária está associada à meta de inflação, que nós já vimos e já compreendemos. A gente vai ver mais exemplos sobre as intervenções do governo em política monetária e política fiscal. De uma forma bem simpática, a gente vai ver isso com vários exemplos que eu tirei de jornais, para que a gente observe as movimentações das curvas através das matérias. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.